Somos os alunos do curso de Direito da Faculdade de São Luís Sacramento, primeiro semestre. Estamos aqui reunidos numa mesa redonda para que possamos falar um pouco do fascismo, as características, o que ele foi de nocivo para a sociedade naquela época, né? E trazer também os líderes que surgiram naquele período. Você também aqui, tem observado também, através da leitura, através de vídeos, o nosso intuito é esse, nós buscássemos, como é um tema muito vasto, o fascismo ele é muito amplo, a ideia é que nós buscássemos um pouco mais possível, para que trouxesse aqui a ideia das características do fascismo, né? Eu acredito que você pode um pouco pontuar sobre essas características. É isso, Marco. Continuando o que o amigo, colega Ronaldinho falou, o fascismo ele surgiu dentre as guerras. E no fascismo existiu três características muito importantes, que são o poder absoluto sobre o Estado, que é o fascismo que busca um poder autoritário, centralizando seu poder nas mãos de um único líder. Muitas vezes tido esse líder como um salvador da pátria. Esse líder ele era visto geralmente como um herói nacional, que buscava unificar e fortalecer o país. Outra característica muito importante é o nacionalismo exacerbado. O que é o nacionalismo exacerbado? Os fascistas enfatizam a importância da nação, da pátria e da identidade nacional. O fascismo ele promove muitas vezes o patriotismo e a lealdade entre os países. Que muitas vezes ele pregava para seu povo uma superioridade diante dos outros povos. Autoritarismo. Isso, autoritarismo. Isso aí. Isso. E tem mais uma outra característica muito importante, que é a retomada do paganismo. O fascismo ele era conhecido por suas tendências em rejeitar certas religiões, certos valores, as crenças. Ou seja, o fascismo ele defendia o sistema pagão. Isso, justamente. Ele defendia esse sistema pagão, e essa retomada do paganismo ele enaltecia a natureza, que frequentemente existia uma associação entre. Era associado, melhor dizendo, com a mitologia greco-romana, Deus do céu, Deus da lua, coisa assim, entendeu? E para finalizar minha fala, essas características juntas, elas podem criar um ambiente de liberdade individual, que decorrente de uma discriminação, e incentivava muita violência, justificando o nome da unidade nacional. Ou seja, é um sistema opressivo. Isso. Oprimia. Muito interessante a fala, e a gente discutindo ainda na mesma linha das características do fascismo. Convido o nosso amigo João também para ver se ele consegue pontuar. Eu acredito que com sua interação ele pode falar um pouco sobre as características do fascismo. Ô Marcos, dentre essas características tem também a proibição da liberdade de expressão e restringir a circulação de ideias e a liberdade de expressão retirar o direito das pessoas num sistema, num regime totalitário. A troca de ideias, de diálogo e de discussão faz com que as pessoas criem, encorajem, e criem essa coragem para correr atrás de uma sociedade melhor. Sociedade justa e igualitária. Isso, de lutar, se eu estou discutindo com outra pessoa, estou criando uma outra ideia. Sofria repressões do sistema. O sistema discordava que a ideia dele é diferente do que era pregado naquele momento, e por conta disso sofria repressões, sofria perseguições,
Isso, eu tenho observado que até a força do militarismo era utilizada para oprimir essas pessoas que pensavam diferente das ideias do sistema, não é isso? Sim, porque na verdade eles eram proibidos, na verdade, de ter ideias, né, para eles não ir contra o Estado, contra o fascismo, no caso. Então, eles nem podiam discutir, né, nem ter ideias que eles estavam indo contra, né, Um pensamento. isso. Um pensamento. Muito interessante, né? Tem também outro que é o antiliberalismo. Né? O antiliberalismo ele foi uma doutrina, né, ou um movimento criado contra o liberalismo. Né? Então, tudo que o liberalismo apoiava, né, o antiliberalismo veio para proibir, desconstruir, né, proibir. Né? Então, o antiliberalismo foi criado para proibir tudo o que o liberalismo defendia. Teve também a proibição à participação da sociedade na política. Né? As pessoas não tinham direito nenhum de participar de nenhum movimento político, né? De votar, nada, não tinha como eles participar porque não tinham voz. Né? E o fascismo, no caso, proibia que eles tivessem, né, esse pensamento, né? Porque eles não podiam participar porque o sistema não permitia. Sim, muito interessante. No momento, eu vou convidar mais alguns dos colegas que vão no bate-papo, também para participar. Né? Nós temos aqui a colega Regina, que pode falar um pouco sobre as consequências negativas do fascismo, né? Que ela trouxe, né, de ruim no governo, né? Que foi mal naquele período, né? Quais as consequências negativas do fascismo trouxe? Vamos lá, como consequência, o fascismo trouxe uma ditadura totalitária. Fim da democracia e dos partidos. Trouxe também o controle sindical, perseguições, servidores, censura dos meios de comunicação e controle total da educação. Trouxe também a perseguição, a opressão, perseguição política, restrições das escolas e perseguição das minorias étnicas e religiosas. Ou seja, era um sistema que ele tinha um controle total e tudo tinha que passar por ele. Diferente daquele pensamento, nada poderia existir. É mais ou menos isso. Certo. O bate-papo está maravilhoso. Vou convidar mais alguns colegas para poder interagir na mesa, né? Trazer aqui o colega Gustavo, o colega Daniel, o Nil, e o Dejanos, né? Para a gente poder interagir mais no tema, daquele nível que tem mais assuntos para que possamos abordar. E nesse bate-papo a ideia é essa, interagir, a gente conseguir um ou outro transmitir o que foi buscado através de cada leitura, através de cada vídeo que foi assistido, através de cada livro, né? Através de opiniões, até o seu sentimento crítico, né? O seu pensamento. E através dessa reunião, e dessa mesa redonda nossa, nós vamos transmitir o que nós achamos e pensamos sobre o fascismo. Mais 4 integrantes da mesa vieram aqui falar um pouco também do fascismo, o que eles entenderam sobre esse método de governo que foi implantado naquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu poderia falar também um pouco, né, da sua ideia do que você vê o fascismo, né, o seu pensamento em relação ao fascismo, sobre até os líderes, né, que surgiram naquela época. Bom, muito bem, Marcos. Foi importante colocar nosso país como um país influenciado pelo movimento, né? Eu gosto de falar o fascismo como uma doutrina, né?
uma doutrina como outra doutrina qualquer. Então, a Europa estava fervilhando nessa época. E isso começou a influenciar vários outros países ao redor do mundo, inclusive o próprio Brasil. E a gente pode citar também a Espanha. Sim. Pode citar a Espanha, do general Francisco Franco, isso muito bem, na né? Espanha, e Salazar em Portugal. É que se você for analisar o fascismo do período de Francisco Franco, ele tinha uma ideia de fascismo, mas não queria se expor diretamente ao fascismo, né? Ele falava do fascismo, mas não queria se expor diretamente, né? Então, dando continuidade, o salazarismo em Portugal, de Antônio Salazar, ele foi um dos mais duradouras ditaduras da Europa, né? Mas o cunho político naquela época era idealizado junto ao fascismo de Benito Mussolini na Itália. E vale ressaltar também que, enquanto isso, não vamos sair dos poucos do tema, mas existia outros movimentos que estavam acontecendo na vizinha Alemanha, que era liderado por Adolf Hitler, né? Que tem uma ideia do nazismo também, né? Mas tinha um sentimento fascista também, porque ele tinha atitudes, né, que eram ligadas ao fascismo. Sim, eles eram muito amigos, inclusive teve um momento que Mussolini ele foi preso. Sim. E Hitler, junto com a sua tropa, ele foi lá e libertou Mussolini. Você leu esse tema, Daniel, que tem uma parte que quando ele perdeu o poder, ele tentou implantar na Alemanha, se não me recordo, foi a Alemanha Oriental, a Alemanha do Norte, uma coisa desse tipo, eu tenho aparecido, e lá ele perdeu todas as forças. Então, assim, muito importante a discussão sobre a questão do fascismo. Vamos trazer aqui o nosso colega Nilton, que também conhece um pouco o regime político daquela época. Eu, sobre o tema, pode falar um pouco como era aquele regime político. Bom, Marcos, boa noite a todos. Nós sabemos que nesse período, né, fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava praticamente destruída, a população sofrendo. Só para se ter ideia, a produção agrícola, né, foi reduzida em 30% da sua produção, e especificamente falando na Itália, havia pobreza na Itália, as empresas estavam praticamente fechadas, em sua grande maioria, ou seja, um caos total. Então é um cenário ideal para o pensador, digamos assim, Implantar sua ideia. um oportunista implantar a sua ideia. Ou seja, pobreza, fome, crise econômica, ele com seu malabarismo, até porque ele lutou, né? Mussolini lutou na Primeira Guerra Mundial, então ele se apropriou disso aí também para adquirir mais adeptos no que ele pretendia, e com as suas ideias colocada imposto para a população, ele começou a angariar mais seguidores. Esse cenário que começou a se desenhar ia de encontro aos outros regimes. Na verdade, o fascismo ele vai de encontro à maioria dos outros tipos de regimes. Ele é contra o comunismo, ele é contra o socialismo e vários outros, capitalismo. Supressão das liberdades. Só que tem um tipo de regime que ele não foi contra. Inclusive, vocês acabaram de citar aqui. Ele teve apoio, Mussolini teve apoio de Adolf Hitler, né, dos nazistas. Mas ele teve apoio de Hitler não é porque ele simplesmente porque ele era bonzinho,
e gostava e ele simpatizava com o nazismo, porque os italianos nesse momento estavam com a sensação de nacionalismo, né? Ultranacionalistas, queriam defender a sua pátria e não queriam vínculo com mais ninguém. Mas porque a Itália nesse momento estava, digamos assim, em crise e ainda os armamentos que os soldados italianos, hein, Daniel? Você é conhecedor desse tema. Os armamentos que os soldados italianos usavam ainda eram os armamentos da Primeira Guerra Mundial. Então eles não tinham esse poderio todo, esse poderio bélico todo, justamente para confrontar outros países. Então ele viu nessa aliança com os nazistas uma oportunidade de se fortalecer. Então, julgar o fascismo e tentar associá-lo a outro tipo de regime é meio complicado, porque o próprio Mussolini ele oferecia a empresários grandes lucros, né, com as suas propostas, oferecia grandes lucros, oferecia para aqueles que o seguissem uma Itália dos italianos, digamos assim. Eles lutariam pelo seu país, mas como lutar com o armamento da Primeira Guerra Mundial, sendo que outros países já bem avançados. E quando ele propôs tudo isso, ele praticamente cavou a própria cova, porque ele estava propondo às empresas que teriam lucros exorbitantes, né? Mas ele teria o domínio dessas empresas, as empresas fariam o que ele quisesse. E aí, como é que ficaria a relação dessas empresas com o mercado exterior? Como é que a Itália ela faria as relações exteriores? Ele pretendia não permitir bloquear todos os comércios, né? E ao que nós sabemos é inviável, é quase impossível uma nação se desenvolver sem essa relação com os mercados exteriores. Agora imagina vocês aqui como era a situação, né, daquelas pessoas que não têm conhecimento, não têm esclarecimento, pouca informação, viveram nesse regime. Né? A gente diz praticamente que é muito pior do que a escravidão, né? Olhando por esse ângulo, porque você não tinha direito a nada, muito menos falar. Você tinha que aceitar o que o sistema implantou. Você tinha que aceitar a ideia aplicada por um líder, né, que era idolatrado, que ele obrigava que as pessoas o idolatrassem. Né? Não era que ele era um líder escolhido, mas o sistema era a favor dele, porque ele tinha boa parte dos militares a seu favor, e esses militares oprimiam a sociedade. Né? A sociedade não poderia pensar, a sociedade não poderia ter ideia. Né? Não poderia surgir nenhum tipo de hoje nós temos sindicatos, associações, não tinha repressão absoluta, entendeu? Todo o sistema era dominado por uma pessoa e não era escolhido por uma sociedade, mas sim ele era feito líder, porque ele tinha as pessoas, ele tinha um sistema militar que o defendia, né? Mas para concluir o raciocínio,